Querido, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 16 em diante. E os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus andavam ainda mais no intuito de matá-lo, porque Jesus não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 19. Então Jesus lhes falou: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que o Pai fizer, o Filho semelhantemente o faz. Pai, em nome de Cristo, fala conosco em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, meu querido? Aplauda ele, exalte ele em nome de Jesus. Bendito seja Deus. É dia do trabalhador, amém? Você trabalhou bastante hoje ou ficou de folga? É dia do trabalhador. Cristo vai dizer aqui que ele trabalhava e continuaria trabalhando, porque é da essência do Pai dele trabalhar. Tem gente que tem dificuldade com o serviço. Tem gente que tem dificuldade em trabalhar. Tem gente que não é muito afeto, não gosta muito de se dispor, não é muito disposto ao serviço, prefere ficar na inércia. Querido, esse texto de João 5, ele traz uma revelação muito profunda. Observe que quando Deus cria o homem, Deus cria o ser humano e toda a terra, toda a criação, Deus trabalha. Ele trabalha o primeiro dia, ele trabalha o segundo dia, o terceiro, o quarto, até o sexto dia. E tudo que ele faz, ele fala: é muito bom, eu fiz algo bom. Deus é um Deus que trabalha. Agora, a grande questão desse texto é que Deus quer nos ensinar que Ele quer trabalhar em nós e através de nós. Enquanto você e eu trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando reconhecemos e aprendemos a depender de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, trabalha em meu favor. Faz o que eu não posso fazer. Vai aonde eu não consigo ir. Realiza o que eu não tenho condição de realizar com a minha própria força e com o meu esforço. Deus criou o homem, criou a humanidade e Ele trabalha. Tudo que Deus fez de forma perfeita, inclusive o ser humano. Observe que Deus no sexto dia, Ele cria o homem. E depois no sétimo dia Ele descansa. Aqui está uma revelação, né? Por que Deus descansa no sétimo dia, logo após criar o homem? Porque Deus já sabia que o homem ia dar muito trabalho. Ele já sabia, irmão Carlinhos, que o homem, a humanidade, daria muito trabalho. Eu vou trazer uma revelação de Deus para você, preste bem atenção em nome de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 2, nas bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho, 6 talhas, 6 recipientes de água, que era usado para purificação ritual. Jesus transforma a água em vinho. As 6 talhas significam 6 dias da criação. Aquela água simbolizava a lei, as ordenanças dos ritos judaicos. Cristo transforma a água em vinho, dizendo o seguinte: até aqui a água, a lei vigoraram, até aqui a cerimônia vigorou, até aqui os 10 mandamentos, lá o Êxodo, o Levítico, o Deuteronômio vigoraram, mas a partir de agora, tudo que era ritual, eu transformo em sangue. Ou seja, Deus, Cristo Jesus está dizendo: a partir de agora, não é mais pelo ritual, não é mais pela palavra, agora é pelo poder do meu sangue, que será derramado na cruz do Calvário. Olha que revelação tremenda, 6 talhas, 6 dias, Cristo transforma a água em sangue, em vinho, dando um simbolismo, dizendo: a partir de agora, o homem não vai entrar no céu pelo seu esforço, o homem agora não vai entrar no céu porque ele faz sacrifício, o homem agora não vai entrar no céu porque ele guarda o sábado, o homem agora vai adentrar os céus pelo meu poderoso e precioso sangue. Eu acho que você já poderia aplaudir a Jesus só por essa revelação. João no capítulo 2 fala
Milagre no casamento. Jesus transforma água em sangue, água em vinho, simbolizando o sangue de Cristo. Um pouquinho mais para baixo, Jesus conversa com uma mulher samaritana, na beira de um poço de água. E Jesus fala para ela, me dá água. Ela fala, ó, você não tem que tirar e tal, aquela conversa que você já sabe. E ela fala, esse poço aqui foi o nosso pai Jacó, a lei novamente representada por Jacó, os patriarcas. Esse poço aqui, quem cavou foi o nosso pai Jacó. Jesus fala para ela, minha filha, se você conhecesse o que te pede de beber, ele lhe daria água viva. Eu sou maior do que o teu pai Jacó. Novamente Cristo está dizendo, eu sou maior do que a lei, eu sou maior que os patriarcas, eu sou o único caminho que leva para o céu. Até aqui o diálogo ainda não chega no seu ápice. Mas Cristo fala para ela, você já teve 5 maridos, repita comigo, 5 maridos. 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. Segura a revelação da palavra aí. Você tem 5 maridos, você teve 5 maridos. O que você tem, mulher samaritana, não é teu. Os 5 maridos aqui representam as 5 dispensações do Antigo Testamento. A dispensação da inocência, quando o homem estava perfeito na presença de Deus lá no Éden. A dispensação da consciência, quando Eva come do fruto e passa então a ter a consciência do seu pecado. A dispensação do governo humano, quando Nimrod constrói a Torre de Babel. A dispensação da promessa, quando Deus promete a terra prometida. A dispensação da lei, quando Deus dá a Moisés os mandamentos lá naquele monte, no Monte Horebe. Os 5 homens da mulher representam as 5 dispensações do Antigo Testamento. E o que aquela mulher tinha não era marido dela. Eu vou traduzir para você, querido. Não é uma mensagem teológica, mas aprenda isso em nome de Cristo. 5 dispensações, 5 maridos. O marido atual da mulher não era dela. Jesus estava dizendo, minha querida, o que você tem, o teu marido não é seu, mas eu quero ser o seu noivo. Eu quero trazer graça sobre você. Você vivia debaixo da lei, você vivia debaixo do jugo, mas agora chegou na tua vida o teu noivo, aleluia, a preciosa dispensação da graça de Deus. 5 maridos, 5 dispensações. O 6º marido, que não era dela, representa o casamento, representa a dispensação da graça. Vou te contar mais uma revelação para entrar no texto. Depois do milagre, bodas do Caná da Galileia, mulher samaritana, capítulo 4, a cura do filho do oficial do rei. Um oficial do rei chega, Maísa, para Jesus, e pede para Jesus curar o filho dele. Mestre, vem depressa que eu preciso que o Senhor cure o meu filho. Jesus libera uma palavra para ele, e fala, o seu filho será curado. Aquele homem crê, pela fé, e recebe a cura, simbolizando a salvação. Querido, a salvação aqui, Cristo está dizendo e revelando o Evangelho de João, que a salvação agora não é mais pela lei novamente, não é mais pelos rituais, não é mais pelas ordenanças e princípios, a salvação agora é mediante a fé. Querido, o que nós fazemos não nos torna apto a receber a salvação, o que nós fazemos não nos torna apto a comprar, a herdar a salvação ela é mediante a fé, a mesma fé que curou o filho do oficial, a salvação é pela fé. No capítulo 5, para a gente chegar na mensagem, Jesus entra num tanque, num pórtico de Betesda. Lá tinha 5 colunas. Jesus entra. Lá dentro tinha um paralítico, que estava ali, ou estava paralítico, há 38 anos. Repita comigo, 38 anos. Na Bíblia, nada é por acaso. 38 anos. E por muito tempo, essa revelação eu recebi hoje, por muito tempo, eu ficava me perguntando, por que 38 anos? Para que o evangelista fez questão de mencionar 38, nem 37, nem 39, 38 anos. Eu estava lendo Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia vai falar que por 38 anos, o povo de Israel andou desnecessariamente pelo deserto. Traduzindo para você,
O povo de Israel andou 38 anos sem necessidade. Aquele homem estava ali paralisado há 38 anos. O que Deus me revelou ao meu coração foi muito simples. Você pode andar por muito tempo, se você não estiver andando na direção certa, você vai estar simplesmente se cansando. Você vai estar simplesmente andando sem necessidade, vagando sem rumo. Porque aquele homem, o povo de Israel, andou 38 anos e não chegou a lugar algum. Aquele paralítico estava parado há 38 anos e também não chegou e não recebeu nada. O que vai fazer a diferença não é o tanto de tempo que andamos, não é quanto que andamos, mas é por quê e por quem nós andamos. Nós andamos por Cristo, Ele é o nosso caminho, Ele é o motivo da nossa caminhada. 38 anos, paralisado, ali no tanque de Betesda. O tanque de Betesda significa tanque ou casa de misericórdia, casa de graça. Casa de misericórdia ou casa de graça. Para a mulher samaritana, Jesus fala, eu sou maior que o teu pai Jacó. Para o oficial, o filho do oficial, para o oficial, Jesus fala, ele recebeu a cura e o oficial creu pela fé. E esse homem aqui é salvo pela graça. Observe que ele não consegue se levantar, ele não consegue ir até as águas, mas Cristo, no meio de uma multidão de enfermos, Cristo olha para aquele coxo e decide salvá-lo. Muitas pessoas existem que precisam do toque de Cristo, muitas pessoas também passam por problemas, muitas pessoas também passam por enfermidades, muitas pessoas também necessitam da graça de Cristo, mas Deus olhou do céu para mim, Deus olhou do céu para você, Deus olhou do céu para a tua família e decidiu salvar você, decidiu alcançar você pela sua maravilhosa, exclusiva, imensurável graça, meu irmão. Você está aqui pela misericórdia e graça de Deus. Muita gente melhor do que nós, muita gente mais sábia do que a gente, muita gente que poderia estar fazendo muito melhor do que nós, infelizmente não tiveram a oportunidade de serem alvos da graça de Deus, mas Deus decidiu, escolheu salvar você, usar você, limpar você, fazer você uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. 38 anos jazendo à beirada de um tanque. A Bíblia fala que ali haviam muitos coxos, cegos e paralíticos. Repita comigo: coxos, cegos e paralíticos. Muita gente. E na igreja existem pessoas que se assemelham a essas três classes de enfermos. Pessoas no nosso meio que estão cegas espiritualmente. A Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incautos e, em outras versões, incrédulos. Satanás cega a nossa visão do reino, a nossa visão espiritual. Às vezes você está caminhando há um tempo na presença de Deus, e em determinado momento da sua caminhada, você começa a fechar os teus olhos para aquilo que é espiritual, e começa a abrir os seus olhos para aquilo que é passageiro. Muita gente se perde na caminhada cristã. Muita gente se perde na caminhada com Cristo, porque os seus olhos vão criando escamas. Ele começa a se distrair, ele começa a se fascinar com outras coisas. Às vezes começa pregando a palavra de Deus de uma forma genuína, de forma verdadeira, de forma bíblica, de forma coerente, mas de repente, por uma circunstância, ele começa a ficar cego para aquilo que é a verdade e começa a pregar heresias. Ele começa a deixar de pregar aquilo que é certo e começa a pregar aquilo que dá certo. Ele começa a parar de pregar aquilo que transforma vidas e ele começa a pregar aquilo que enche a igreja. As pessoas vão se cegando, o diabo vai colocando traves, vai colocando distrações na mente das pessoas, e elas vão perdendo a referência dos céus, elas ficam cegas no meio da caminhada, e infelizmente no nosso meio existem pessoas assim. Você só tinha os olhos para as coisas de Deus, mas por algum motivo, o diabo conseguiu convencer você, de que você pode viver uma vida longe do seu propósito, e longe do seu chamado. Nós não conseguiremos nunca ser felizes, realizados e completos, longe do nosso chamado, longe do nosso propósito, longe daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Existem cegos, mas no nosso meio também existem coxos. Coxo é aquele crente que caminha, mas caminha de forma trôpega, caminha tropeçando, toda hora
tropeça na fé. Toda hora tropeça com a língua. Toda hora tropeça com o pecado. Toda hora tropeça em uma decisão equivocada. Toda hora tropeça mudando de ministério. Toda hora tropeça mudando de emprego. Toda hora tropeça mudando de relacionamento. Toda hora tropeça e vive tropeçando. E vive aquela famoso aos trancos e barrancos. Deus não te chamou para viver tropeçando. Deus te chamou para firmar os teus pés sobre a rocha firme. E essa rocha inabalável se chama Jesus Cristo, meu irmão. Deus quer firmar os teus pés, firmar os teus passos. Não permaneça caminhando tropeçando em pecado, tropeçando em más escolhas, tropeçando com a sua língua, tropeçando em relacionamentos. Deus quer firmar o teu passo e a sua caminhada na retidão do Evangelho, no caminho estreito que conduz você para os céus. A terceira classe de pessoas são os paralíticos, como esse homem, há 38 anos ali, paralisado. Tem muita gente no nosso meio que está paralisada, muita gente. Muita gente que na caminhada está paralisada. Não consegue mais caminhar com aquilo ou da forma que Deus deseja. Talvez você caminhava bem. Talvez você já foi um obreiro da casa do Senhor. Talvez você já foi um instrumento nas mãos de Deus. Deus já te usou poderosamente. Mas por algum motivo, por algum descuido, por algum problema, por alguma situação da vida, você paralisou o seu ministério, o seu chamado. Deus está me usando hoje como um profeta e eu falo para você, pelo Espírito de Deus. Você não foi chamado para ser um paralítico na casa do Senhor. Uma pessoa que não caminha na visão que Deus tem confiado a você. Deus quer hoje levantar você novamente como uma voz profética, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma referência para a sua casa, sua família, os teus filhos e para essa sociedade, para essa igreja. Deus quer usar a tua vida, minha irmã, Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Você não pode permanecer paralítico, inerte, sem fazer nada, sem ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer usar a tua vida, Deus deseja usar a tua vida, Deus deseja usar aquilo que Ele entregou a você. Você não pode se comportar como um paralítico. Existem muitos corações que precisam ouvir uma palavra que vai sair dos teus lábios. Existem muitos corações que precisam ouvir um louvor que vai ser entoado por você. Existe muita gente oprimida pelo diabo, muita gente sendo presa pelo Satanás, que Deus vai usar você para libertá-las no nome de Jesus. Então não seja um paralítico na fé, não seja um paralítico na casa de Deus, mas seja um instrumento vivo, um instrumento poderoso nas mãos do Eterno. Bendito seja o nome de Jesus. Eu acho que você pode dar uma palmas bem maravilhosa, uma palma bem gostosa para Jesus. 38 anos. Jesus chega para ele e fala: levanta, toma o teu leito e... Olha a ordem. Levanta, toma o teu leito e anda. Só para eu saber que você guardou. Vamos de novo? Levanta, toma o teu leito e anda. Essa é a ordem. Essa é a ordem que Cristo dá ao paralítico. O paralítico estava deitado como se estivesse morto. Nós, antes de Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas pela graça, Cristo nos vivificou, nos trouxe vida, pela graça mediante a fé, então nós somos salvos. Cristo está dando uma aula da salvação, uma aula da graça, dizendo, assim como esse paralítico estava morto, estava deitado, vocês estavam mortos, e pela minha graça eu levantei vocês, para vocês caminharem na minha presença, pelo novo e vivo caminho. Levanta, toma o teu leito e... Sabe qual que é a ordem que Cristo dá para mim nessa noite, irmão Marinho? Sabe qual que é a ordem que Deus me dá? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Para o paralítico é toma o teu leito, meu querido, levanta e anda. Para nós, igreja, servos de Cristo, a ordem é simples. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que, infelizmente, algumas pessoas estão deixando de obedecer a voz e a ordem de Cristo.
A ordem não é encha os seus bolsos de dinheiro. A ordem não é vai e construa belas casas. A ordem não é compre todos os carros, todos os apartamentos de São Lourenço. A ordem não é faça uma igreja grande, bonita, suntuosa. A ordem é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a ordem. Após tomarmos essa decisão e cumprirmos essa ordem de negarmos a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e seguirmos a Cristo, nós precisamos cumprir uma segunda ordem, tão importante quanto a primeira. Precisamos agora caminhar e continuar caminhando, hoje, amanhã e depois, pregando e ensinando o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que Cristo nos ensinou. Meu irmão, nós temos que cumprir essa ordem, negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, e quando aprendermos de Cristo, e quando entendermos o Evangelho, e quando formos alvos do Evangelho, quando o Evangelho operar em nós a santificação, a regeneração, a salvação, quando o Evangelho começar a produzir em nós o resultado, nós precisamos continuar caminhando, ensinando a próxima geração, ensinando nossos filhos, ensinando a nossa família, caminhando em igreja, em unidade, fazendo discípulos, para que o Evangelho de Cristo chegue a todos os rincões da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta, toma o teu leito e anda. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim, aquele que em mim crê, ele será salvo. O que não crê será condenado. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Depois de Jesus fazer esse milagre, alguns religiosos chegam e questionam o paralítico, porque Jesus tinha curado num sábado, e num sábado não era permitido carregar nada. O judeu não faz negócio, o judeu não faz trabalho, e o judeu também não carrega nada, não carrega objeto no sábado. Só título de conhecimento. Existiam 39 proibições na lei judaica acerca do sábado. Sabe qual que era a última proibição? Não por um acaso, não por coincidência, a última proibição era, não pode carregar nada no dia de sábado. Era a última proibição. E Jesus dá uma ordem para ele, levanta, pega o teu leito e anda. Jesus está dizendo novamente, meu querido, a partir de hoje, a última coisa que você fez no sábado, que não podia fazer, você fez agora, porque agora você não vive mais preso à religiosidade, você não vive mais preso às leis, você não vive mais preso aos preceitos, você agora é livre para viver debaixo da minha graça. Levanta, toma o teu leito e anda. Cristo está dando uma mensagem, meu querido, a nós, que nós possamos ser menos religiosos, menos pragmáticos, menos teóricos, e possamos viver uma fé verdadeira, aonde o Espírito possa falar no nosso coração, aonde a voz de Deus tenha lugar na nossa vida, aonde a voz de Deus possa queimar no nosso coração, aonde a voz de Deus possa ser o norte e a bússola que nos guia. Cristo dá a ele essa ordem: levanta, toma o teu leito e anda. E ele levanta, toma o leito e anda. Os religiosos questionam, e quando descobrem que Jesus tinha dado essa ordem a eles, os religiosos ficam bravos. E Jesus dá uma resposta, que é o tema da mensagem, e com 20, 15 minutos eu encerro. O meu Pai trabalha até agora, e por isso eu trabalho. Inútil será levantarmos cedo e dormir de madrugada para ganhar o nosso pão que penosamente estamos trabalhando para conquistar, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E esse versículo não é um convite à preguiça, não é um convite à inércia, não é um convite ao descompromisso, não é um convite a você ficar sem fazer nada, a preguiça. Esse versículo é um convite a você e eu pararmos de querer ficar louco resolvendo tudo, achando que vamos dar conta de resolver tudo, porque aos seus amados, a sua igreja,
Deus dá enquanto nós descansamos nele. Enquanto nós descansamos e confiamos no Senhor, Deus está trabalhando ao nosso favor. Todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão se encaixando na vida daqueles que amam a Deus. Enquanto algumas pessoas vão perdendo os seus projetos, os seus sonhos, as suas noites, em busca de algumas coisas, a nós, os amados do Senhor, Deus vai fazendo tudo conspirar ao nosso favor. No mundo espiritual existe um Deus que está trabalhando ao nosso favor. Existe um Deus que já está abrindo aquelas portas que precisamos. Existe um Deus que já está preparando tudo. Existe um Deus que não é pego de surpresa. Existe um Deus que está no trono, gerenciando o universo, e Ele sabe que eu e você somos filhos amados dEle. Então aos seus amados Ele dá, enquanto descansa, enquanto confia nele, e é por isso que nós confiamos no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. O meu pai trabalha. O meu pai trabalha. Por isso eu também trabalho. Você sabe por que Deus trabalha em todo o tempo todo? Porque o diabo não tira férias. Se o diabo não tira férias, ele fica 24 horas arrumando um jeitinho de atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a sua vida, atrapalhar os seus projetos, atrapalhar os crentes de viverem em paz na terra. O nosso Deus também está trabalhando a favor dos seus filhos. E aqui Jesus está fazendo uma comparação profunda entre Pai, Deus, e o Filho, Jesus. Aqui está uma comparação muito profunda sobre o pai espiritual e o pai biológico, ou a mãe, o pai terreno. Sabe aquele filho? Todo mundo aqui que tem filho, a maioria que tem. Quem que não tem filho aí? Deixa eu ver quem que não tem. Todo mundo tem filho? Tem filho, irmão Joaquim? Você tem filho? Você sabe não, né? Não tem nenhum não, né? Né? Não levanta a mão. Todo mundo tem filho? Tem ou não tem, Marinho? Você tem filho, Marinho? Então dá um sinal aí para eu saber, então não posso falar, que você vai entender. Sabe aquele filho que o pai dá uma bicicleta de rodinha para ele? Ele vai e compra uma bicicleta pequenininha de rodinha. Aí o filho começa a andar de bicicleta, vai pegando confiança, vai pegando disposição. E quando chega o momento, é hora de tirar a rodinha. E nessa hora de tirar a rodinha é aquela luta, porque o filho tem medo de cair. Ele confia na rodinha. Ele sabe que a rodinha, na maioria das vezes, não vai deixar ele se desequilibrar. E tem muito filho, tem muito crente confiando em rodinha, confiando em homens, confiando em promessas humanas, confiando na força do seu braço. São as suas rodinhas. É aquilo que você acha que vai te manter de pé. É aquilo que você acha que vai te sustentar. Tem muito crente confiando em rodinhas, em cortes de internet, vivendo de corte de internet. Tem muito crente confiando em rodinha, vivendo uma vida baseada na fé dos outros, nas experiências dos outros, na oração do outro, na oração do obreiro, confiando nas suas rodinhas. Mas chega um momento que nós precisamos amadurecer na fé, e por um momento Deus precisa permitir que as nossas rodinhas sejam retiradas, meu irmão. Eu vou traduzir para você. Nós precisamos começar a caminhar dependendo e somente de Deus. Não podemos ter rodinhas, não podemos caminhar baseado naquilo que o outro pensa, naquilo que o outro acha. Precisamos ter as nossas experiências com Deus, para que a nossa fé seja uma fé firmada em Cristo, e Cristo se torne o autor e o consumador exclusivo da nossa fé. Nós não estamos firmados em rodinhas, nós não estamos firmados em profeta mirim, nós estamos firmados em profetiza A, em profetiza B, nós estamos firmados em campanha de sal, nós estamos firmados em galho de arruda, nós estamos firmados em não sei o que, terra de Israel, em lenço não sei o que. Estamos firmados em Cristo, e somente em Cristo nós temos a nossa vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer tirar a sua rodinha. Aqui nós vamos tirar a sua rodinha, a sua muleta, irmão. Nós vamos tirar a sua chupetinha. Você vai crescer no nome de Jesus, você vai se tornar um crente maduro, você vai se tornar uma cristã madura, o seu casamento vai amadurecer, os teus filhos vão amadurecer, você será tirado da inércia. Deus vai começar a mover na tua vida, a mover as águas sobre você, para que você seja um crente que possa produzir fruto, que possa produzir resultado, que possa produzir no reino, que possa ser um instrumento desse tempo. Deus quer tirar as suas rodinhas. Quando o pai tira a rodinha,
Aí o filho pega a confiança, ele começa a andar por caminhos mais longos, ele vai mais longe, né? Ele vai mais longe. Aí ele vai lá embaixo e volta, pai, sem rodinha, estou andando e tal. Ele começa a ir mais longe. Ao passo que nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos continuar totalmente dependentes de Deus. Sabe qual que é o grande problema da nossa vida espiritual? É que quando Deus tira as nossas rodinhas, e Ele precisa tirar, quando nós começamos a amadurecer e começamos a receber um crescimento que vem do próprio Deus, e começamos a ser movidos por Deus, e Deus começa a nos usar, ao invés de nós entendermos que estamos amadurecendo e precisamos permanecer confiando e permanecer dependendo de Deus, a gente acha que já pode caminhar longe do Pai. O filho acha que não precisa mais do pai. Ele acha que já dá conta sozinho. Ele acha que ele já consegue resolver os problemas sozinho. E ele vai crescendo, ele tira a rodinha, ele começa então a andar com a bicicleta, aí ele faz 15 anos, 16 anos, 18 anos, ele tira a carteira de moto, ele começa a trabalhar, ele começa a ter o salário dele, aí ele já compra uma moto e começa a andar mais longe ainda do pai. Eu vou traduzir essa analogia para você, meu irmão. Você pode comprar moto, você pode crescer como profissional, você pode crescer como uma pessoa, como um cidadão. Deus pode abrir uma grande empresa, você pode ser um profissional, um empresário bem-sucedido, você pode ser um profissional da saúde bem-sucedido, você pode ser um obreiro bem-sucedido, você pode fazer grandes coisas para a glória de Deus, mas nunca perca a dependência do teu pai, nunca perca a dependência de Deus. O problema é que quando nós vamos avançando, quando nós vamos crescendo, a gente vai se distanciando do Pai, e quando vamos distanciando do Pai, nós não temos mais condição de voltar, e achamos que conseguimos fazer tudo sozinho. A gente acha que dá conta de resolver os problemas. A gente acha que dá para resolver com dinheiro. Quando a gente era pequeno, e o pai estava ali, dava bicicleta, ou dava um presentinho, o presentinho quebrava, o que o filho faz? Eu dei uma arminha para o meu menino lá, ele quebrou o comando, ele quebrou, era um fuzilzinho 5.56, parecidinho com 5.56. Ele quebrou lá o final, pai, quebrou, pai. Ele trouxe para eu colar, aí eu fui e colei. Aí eu dei outra arminha para ele lá, que ele gosta muito, quebrou lá o ferrolho, eu fui lá e colei. Ele trouxe, pai, quebrou o violão, né, Maísa? O Davi quebrou o violão, conserta para mim, quebrei. Um filho, quando depende do pai, quando ele quebra alguma coisa, ele leva justamente para o pai. Mas como que você vai levar algo que está quebrado para o seu pai, se você está longe dele? E eu não estou falando do teu pai João, do teu pai Joaquim, eu estou falando do teu pai que está nos céus, o Senhor teu Deus que te chamou e é teu pai. Nós só vamos dar conta e só vamos perceber o quão necessário é estar perto de Deus, o quão necessário é estar perto do Pai, quando nós quebramos coisas, quando o nosso casamento se parte, aí a gente vê que não tem como consertar, aí a gente vê que somente Deus pode fazer, quando a nossa vida espiritual fracassa no pecado, longe de Deus, aí nós vemos que somente Deus pode consertar, somente Deus pode fazer. Quando nós temos um problema, Deus nos dá uma família, e a nossa família se desfaz, o nosso relacionamento se desfaz, nós não temos a quem recorrer, o pai não está perto para consertar, mas hoje eu quero ser profeta de Deus na tua vida. O teu pai não te perde de vista, o teu pai pode te ver, ainda que de longe, e ele quer consertar o que você quebrou, ele quer consertar o que se quebrou, o que se partiu, e é isso que ele vai fazer no nome de Jesus. Mas você precisa dizer: pai, conserta para mim, eu não consigo resolver, resolve para mim. Senhor, eu não consigo fazer, mas faz para mim. Eu não consigo mais, o Senhor me deu um lar abençoado, ele se quebrou. O Senhor me deu um ministério, ele se quebrou. O Senhor me deu uma profissão, ela se quebrou. Eu tinha uma amiga e ela se rompeu, hoje eu estou chateada com ela, hoje eu estou magoada com ela. O Senhor me deu um filho e hoje eu já não falo mais com ele, meu relacionamento se quebrou. E eu já tentei me aproximar, eu já tentei me arrepender, eu já tentei pedir perdão, mas eu não consigo. Mas você vai levar diante do Pai e vai dizer: pai, eu não consigo, mas conserta para mim no nome de Jesus. Resolve o que eu não posso resolver. Vai nessa situação e resolve essa situação, porque eu não dou conta de resolver. O Pai quer consertar o que nós quebramos. A gente vai pegando, vai ficando longe. A gente vai se dar conta que não temos condição de resolver problemas, quando nós vemos que o dinheiro não resolve tudo.
não resolve, querido. A gente trabalha bastante, né? Hoje é dia do trabalhador, eu acho que essa mensagem de trabalho, eu acho que encaixa bem nesse ponto. A gente trabalha para dar a melhor vida possível aos nossos filhos, ou não é isso que nós fazemos? Não é isso? Só que quando a nossa família se quebra, a gente vê que o dinheiro não resolve. Nós trabalhamos para ter uma qualidade de vida boa, mas quando a nossa saúde se vai, a gente vê que o dinheiro não resolve. A gente faz aqui o que pode para poder ter uma igreja abençoada, uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito. Mas nós vemos, por mais oferta, por mais cheio que esteja esse gasofilácio, por mais abarrotado que esteja esse gasofilácio, todo o dinheiro que estiver aqui dentro não é capaz de perdoar os seus pecados, não é capaz de restaurar nada na tua vida. Nós dependemos do Pai para que Ele faça algo em nosso favor. É exatamente isso que Deus quer fazer. Deus quer trabalhar na tua vida, na tua casa. Deus quer consertar o que se quebrou. Deus quer trazer de volta o que se foi de bom. Deus quer fazer um novo tempo, um novo momento. Deus quer mudar a página. Deus quer realizar o que Ele não pôde realizar. Ele quer dizer para você, meu filho, você até hoje estava jazendo, agonizando à beirada de um poço, mas eu sou fonte de água viva na tua vida. Eu sou o Senhor teu Deus que te conheço. Eu sou o Senhor teu Deus que posso fazer e quero fazer e vou fazer, se assim você crê no nome do meu Filho amado Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode exaltar o Senhor? Se quebrou, a gente leva para o Pai consertar. Mas aqui talvez esteja um grande problema. O Pai está longe, o Pai já não está mais perto, o Pai já se foi, o Pai já não é mais a prioridade, o Pai já não é mais a nossa busca constante, o Pai já passou. O Pai nos deu saúde, uma saúde boa, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Só que nós não podemos viver uma vida libertina, desenfreada, fumando, arrebentando com nossos pulmões. Deus nos deu saúde, mas nós não podemos viver bebendo, embriagados, acabando com o nosso fígado. Deus nos deu saúde, mas nós não podemos continuar fazendo coisas que estão atrapalhando, estão estragando a nossa saúde. Porque infelizmente chegará um momento que a conta chegará. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu, a saúde que Deus nos deu. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando dessa forma: pelos meus filhos eu estou disposto a tudo, eu vou trabalhar, eu faço tudo pelos meus filhos. Se necessário for, eu morro pelos meus filhos. Se necessário for, eu dou um rim, né? Se eu precisar de um pulmão, eu arranco um pulmão meu e dou um pedaço do meu fígado e dou para o meu filho. Eu tenho certeza que você faz isso, eu tenho certeza que se um filho seu precisar de um pedaço de um órgão seu completo, você é capaz de submeter a uma cirurgia e a dar um órgão seu para ele. Eu tenho certeza disso, querido. Nós estamos dispostos a morrer pelos nossos filhos. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é se você está disposto a viver uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida saudável pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu ministério, pela sua família. Morrer pelos seus filhos, Jesus já morreu. Morrer para te dar vida, Jesus já morreu. O que nós precisamos agora é viver a vida de Deus em nós, é viver a graça de Deus em nós, é viver debaixo do temor de Deus, é viver debaixo da obediência de Deus, para que nós possamos viver uma vida saudável e vivamos uma vida frutífera, uma vida abençoada com os nossos filhos e a nossa família. É isso que nós precisamos. Deus nos deu uma família, Deus nos deu um lar, Deus nos deu uma casa, mas às vezes nós não valorizamos ou relegamos ao segundo plano uma casa, o lar. E Deus está dizendo: meu filho, a primeira coisa que eu vou te pedir conta é da sua família, da minha família. A primeira coisa que Deus vai me pedir conta. Eu sei que todos nós aqui nos esforçamos para ser um bom marido, para sermos um bom pai, para sermos uma boa referência, um bom filho. Todos nós aqui queremos ser o melhor esposo do mundo, o melhor pai do mundo, não é verdade? Ninguém aqui casa para separar, ninguém aqui coloca filho no mundo para abandonar. Eu sei que no percurso da vida, na caminhada da vida, alguns problemas acontecem, como aconteceu com aquela mulher samaritana. Ela já estava no 6º relacionamento. Eu tenho certeza que ela não queria, eu tenho certeza que, se possível fosse, ela voltaria atrás,
mas existem decisões que não tem como voltar atrás, existem coisas que nós não temos como nós resolvermos, mas Deus pode fazer, Deus pode resolver coisas que nós não resolvemos, e a nossa família é o que mais importante temos, a nossa família é aquilo que mais importante nós possuímos. Então, no nome de Jesus, hoje, eu quero ser profeta de Deus na sua vida, na sua casa, na tua família, e declarar que o Senhor possa fazer o que você não consegue fazer, que Deus possa soprar um vento, que venha um vento oriental, um vento do Espírito, sopre sobre a tua casa, não um vento para destruir, mas é um vento para colocar as coisas no lugar, é um vento para trazer paz, é um vento para reatar o que se perdeu, é um vento para trazer de volta o que se foi, um vento que venha da parte dos céus, e ele possa movimentar, e aquele vento possa trazer de volta, e você possa dizer, verdadeiramente o Senhor foi fiel comigo, o Senhor foi maravilhoso comigo, e realizou um milagre que eu não poderia fazer. Deus te deu um ministério, querido. Deus te deu um ministério. Deus te deu um propósito. Deus te deu talentos. Deus te deu dons. Deus colocou na sua bagagem o que Ele está disposto a usar. Eu costumo dizer que se nós queremos saber do que é o nosso chamado, qual que é o nosso propósito, olhe para dentro de você e veja o que está dentro da sua bagagem. Deus já colocou as ferramentas dentro de você e Ele quer usar a sua vida. Talvez você se perdeu na caminhada e o seu ministério se quebrou, o seu ministério se foi, você desanimou, você se cansou, você desistiu, porque muitas vezes o ministério cansa, muitas vezes ser um obreiro na casa de Deus cansa, muitas vezes você dirigir, conduzir pessoas cansa, muitas vezes você ensinar cansa, muitas vezes você ser uma pessoa que está à frente de um departamento cansa, você está à frente liderando pessoas cansa, mas é o Senhor teu Deus que te deu. Então tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Talvez você possa pensar, eu estou sendo profeta de Deus na tua vida, meu irmão. Talvez você possa pensar que a tua palavra não está produzindo nenhum resultado, que aquele bilhetinho que você entrega não produz resultado, que aquela palavra que você dá para uma pessoa lá na loja, para aquela atendente não produz resultado, aquela palavra que você dá para um cliente que senta no seu carro, que senta na tua moto, uma pessoa que senta do teu lado no escritório onde você trabalha, uma pessoa que é sua amiga, um amigo, um parente, aniversário que você vai, e você libera uma palavra de Deus. Talvez você pense que não está produzindo nada, mas eu quero declarar sobre a tua vida, a palavra de Deus não volta vazia, meu irmão, ela produz resultado. Então continue semeando, então continue insistindo, então continue falando, então continue liberando aquilo que Deus coloca na tua boca, porque Ele vai fazer prosperar a tua palavra, e essa palavra produzirá resultado no nome bendito de Jesus. Aleluia. Deus te deu ministério, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu o Espírito Santo. Você que nasceu de novo, você tem um Espírito Santo, querido. E talvez por algum motivo você já não está mais tão íntimo. Talvez você é aquele menino que foi embora e virou as costas para Deus, ou de repente por algum motivo você já não ora mais como antes, você já não busca mais a Deus como antes, você se esfriou na fé. O Espírito Santo hoje já não tem mais acesso ao seu coração e você já não consegue mais discernir a direção e a voz do Espírito Santo. Você perdeu a intimidade com o Espírito Santo. A sua comunhão com o Espírito Santo foi quebrada. Talvez você orava em línguas, talvez você se manifestava em você dons espirituais. Você tinha dom de visão, Deus mostrava coisas para você em sonhos, em visão, e por algum motivo, por algum percalço, por algum problema, você perdeu, você quebrou a sua comunhão com o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus, mas hoje está aqui aquele que é especialista em restaurar alianças, aqui está hoje aquele que é especialista em soprar brasa, e fazer labareda, em fazer fogueira, aqui está aquele que é o especialista em trazer de novo, acender de novo chama, em acender de novo coração, aqui está aquele que é especialista em trazer de volta o que estava morto, aqui está o especialista de fazer você sentir novamente aquele desejo, aquela vontade de consagrar e santificar a tua vida de uma forma como nunca antes. Deus quer restaurar a comunhão de você e do Espírito Santo, entre você e o Senhor teu Deus. Ele quer e Ele deseja fazer isso. O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Cristo continua trabalhando em nosso favor. Ele continua trabalhando em nosso favor. O diabo não terá poder contra nós. Ele vai vir uma vez, vai vir duas vezes, vai vir transvestido de amizades que vão tentar nos tirar da posição.
vai vir travestido de oportunidades que vão tentar nos roubar a nossa fé, roubar a nossa convicção de fé, vai tentar nos tirar do propósito, nos tirar do caminho. O diabo vai fazer de tudo o que estiver possível e disponível para ele, para tentar tirar você da posição e da onde Deus estabeleceu sua vida, onde você está plantado, que é na presença de Deus. Mas o diabo não terá poder contra você, se você estiver revestido do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o diabo não terá poder de tocar você. O diabo não teme o seu nome, o diabo não teme o meu nome, o diabo não teme a nossa posição social, ele não teme o quanto bonito nós oramos, o quanto de Bíblia nós conhecemos, o diabo não teme o quanto de louvor nós cantamos, mas o diabo não pode ter poder quando ele olha para nós e vê sobre nós a marca do sangue do Cordeiro, a marca do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, a marca do sangue que está sobre a tua casa. O diabo vai tentar de uma forma, de duas formas. Se por 5 caminhos ele vier, por 6 caminhos ele vier, ele vai sair por 7, porque o Senhor nosso Deus nos cobre hoje no sangue de Cristo, debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, nós estaremos protegidos, e o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, o nosso acusador, não poderá nos derrotar, não poderá nos tirar da posição, porque nós temos um compromisso e uma aliança com o nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode glorificar o Senhor? Talvez você é aquele menino da bicicleta. Talvez você é aquele menino que ainda não cresceu. Talvez você é aquele paralítico que ainda está deitado e sepultado e ainda não recebeu Jesus. E ainda não abriu o coração para Jesus. Talvez você ainda está confiando na sua própria força. Talvez ainda você está tentando fazer do seu jeito. Talvez você ainda está tentando resolver o problema com as suas mãos. Mas hoje é um convite de Deus para você. Que Deus possa trabalhar na sua vida. Deus quer usar a tua vida, querido, e eu não tenho dúvida disso. Deus quer usar você poderosamente neste lugar, nessa igreja, neste bairro, nesse tempo. Mas antes de Deus usar você, Deus quer aperfeiçoar quem você é. Antes de Deus fazer uma grande obra através de você, Ele quer trabalhar em você. Porque se Ele não trabalhar em você, que é a forma, tudo que você produzir vai ser defeituoso. Mas se Deus trabalhar na tua vida e começar a tirar de você tudo que desagrada a Ele, começar a desentortar a sua vida, começar a moldar a sua vida, começar a movimentar a sua vida, começar a encher a tua vida, tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo no nome de Jesus. As suas orações vão ser respondidas. O Senhor teu Deus fará grandes coisas através da tua vida, quando Ele conseguir trabalhar na tua vida, e é essa palavra que eu libero sobre a tua vida nessa noite, no nome de Jesus.